A nossa catequese de hoje será sobre a Lectio Divina, ou leitura orante da Bíblia. Há várias maneiras da gente ler a Sagrada Escritura. Você pode fazer, por exemplo, uma leitura científica da Bíblia. São os especialistas das maiores universidades do mundo que aprendem hebraico, aprendem grego, aprendem a história de Israel, a história do Império Romano, diversas técnicas de leitura. Então essa é a leitura científica da Bíblia. Existe a leitura da Bíblia enquanto literatura. Por exemplo, os Salmos são grandes poesias. Então, leitura do Êxodo, por exemplo, como um épico. Essa é uma outra forma de leitura. Uma outra leitura possível é o do estudo bíblico. Quando a gente lê a Sagrada Escritura, buscando ali o que há de ensinamentos para a gente, ensinamentos de fé, ensinamentos de moral, ou seja, daquilo que nós temos que fazer. E esse tipo de leitura que eu vou explicar aqui, ela é chamada de Lectio Divina porque ela é uma oração, é uma maneira de a gente usar a Bíblia para rezar. Hoje, a nossa primeira catequese do mês de setembro, que é o mês que a Igreja do Brasil dedica à Sagrada Escritura. E esse tipo de meditação, essa oração com a Bíblia, ela surgiu entre os monges. Havia antigamente monges que iam para o deserto e alguns que viviam em comunidade. E muitas vezes eles não tinham a Bíblia inteira, porque a Bíblia era muito difícil, era muito cara. Era necessário matar dezenas de ovelhas para tirar o couro, preparar aquele couro e aí então pegar uma pena e molhando na tinta e desenhando letra por letra até copiar a Bíblia inteira. Então dava muito trabalho, era muito caro. Então só grandes monastérios é que tinham a Bíblia completa. A maior parte das comunidades, a maior parte dos monges às vezes tinham um evangelho ou tinham alguns salmos ou algumas cartas de São Paulo. Ter a Bíblia inteira era uma coisa muito rara, muito difícil, porque era caríssimo. Então, como que os monges faziam? Se reuniam o monastério de manhã, antes de começar o trabalho, tinha a missa, e lá na missa se lia um trecho da Bíblia. Vamos supor, lia um evangelho, um trecho do evangelho. E os monges ouviam aquilo com toda atenção, porque eles precisavam decorar. Eles precisavam reter o máximo possível, porque não tinha como eles ir lá conferir no texto. Então eles tinham que saber de cabeça. E aí durante o dia, nas diversas atividades deles, de trabalhar na horta, capinar, pintar, fazer o que era necessário ali no mosteiro, eles iam, enquanto as mãos trabalhavam, eles pegavam e iam pensando, meditando, revirando aquilo na cabeça, em algum trecho, alguma passagem do Evangelho que eles ouviram de manhã. E daí surgiu essa técnica chamada Lectio Divina, ou leitura orante da Palavra de Deus. Ela tem 4 passos que eu vou procurar mostrar aqui para vocês. Leitura é o primeiro. Meditação é o segundo, oração é o terceiro e contemplação é o quarto. Leitura. Quando a gente lê, primeiro a gente lê, separa um trecho que a gente vai querer rezar com ele. Eu recomendo vivamente que seja dos evangelhos, porque o que diferencia a leitura orante da Bíblia de um estudo é que a leitura orante é oração. É o encontro com Jesus. Então, o melhor texto para a gente meditar é o Evangelho. Mas nada impede meditar um salmo, meditar as cartas de São Paulo, meditar um texto do Antigo Testamento, nada impede. Então, a gente lê. E aí é importante a gente prestar atenção quem está ali. Tem um professor da FAG chamado Alberto Casalenho, que ele recomenda a gente ter lápis de cor. A gente vai colorir na Bíblia. Então, toda vez que aparece uma pessoa, você vai lá, grifa aquilo ali de preto. A Jesus, os discípulos, os fariseus, Zaqueu, Pedro. Então, a gente vai grifando.
Ou, quem quiser também pode, tem um papel, vá anotando. Quem está presente ali no texto que você leu? Depois, onde é o lugar? É no alto da montanha? É na planície? É no barco? É no meio do mar? É fora da terra de Israel? É em Jerusalém? O onde também é importante, porque às vezes Deus nos fala com palavras, às vezes Ele nos fala com coisas. Por exemplo, a montanha. A montanha é o lugar de proximidade com Deus. Então, quando diz que Jesus subiu o monte para orar, é para estar próximo de Deus. É uma maneira dele mostrar isso com ações. Quem, onde, o quê? O que se passou? O que aconteceu? Aquilo ali é o relato de uma cura? Aquilo ali é o relato de um ensinamento, Jesus estava ensinando? Aquilo ali é o relato de um acontecimento? Então isso é importante ter em mente. E também prestar atenção na reação das pessoas. O que as pessoas sentiram? Será que elas acharam interessante? Será que elas rejeitaram? Será que elas ficaram surpresas? Elas ficaram maravilhadas? Elas ficaram confusas? Se é algo que Jesus disse, os apóstolos entenderam ou não entenderam? Será que eles ficaram contentes com aquilo ou ficaram contrariados? É importante a gente tentar entender qual sentimento poderia ter se passado ali entre as pessoas que ouviam. E sempre quando é Jesus falando, é muito importante prestar atenção a quem ele está falando. Se aquilo que ele disse, ele dirigiu aos apóstolos, é uma coisa. Se ele dirigiu aos fariseus, é outra. Se é aos discípulos, se é à multidão. Então tudo isso nos ajuda na leitura. Ou seja, a gente lê com bastante cuidado, prestando atenção em todos os detalhes. Depois da leitura vem a meditação. Quando a gente fala meditação, a maior parte das pessoas, infelizmente, identifica com o budismo. Porque nós estamos num tempo onde a maior parte das pessoas não reza, não é de oração. Então, meditação lembra na maior parte das pessoas aquele negócio que os budistas fazem lá, que eles ficam parados, né, com a mão assim, tentando não pensar em nada, não sentir nada, esvaziar a mente. A meditação cristã não tem nada a ver com isso. Meditação cristã é quando, depois de ler com cuidado, a gente busca entender, compreender. Mas a diferença de um estudo, essa compreensão vai servir para que a gente reze. Deixa eu dar um exemplo. Então, meditar, o segundo e o terceiro passo vêm junto. Meditação, oração. Eu vou dar um exemplo para que fique claro o que é compreender para transformar em oração. Vamos supor que a gente esteja fazendo uma leitura orante da parábola do filho pródigo. Então a gente já marcou ali tudo, já viu quem, o que, onde, lugar, todas aquelas coisas que eu disse na leitura. Então a gente começa a pensar, a compreender. Então o filho pródigo saiu de casa, depois que ele perdeu tudo, ele passou aquela dificuldade, e aí ele caiu em si. Tem até essa palavra lá, ele caiu em si. E aí ele pensou em voltar para a casa do pai. Aí a gente compreendendo o que ele fez, ou seja, que foi a dificuldade que fez ele voltar para casa, a dificuldade ajudou ele a cair em si. A gente pega isso que a gente entendeu e transforma em oração. Eleva nosso pensamento a Deus e diz: meu Deus, quantas vezes as dificuldades me visitam e ao invés de eu fazer como o filho pródigo que caiu em si, que voltou para a casa do pai, eu permaneço no erro, eu permaneço cabeça dura, rejeitando a cruz. Ou então, por exemplo, uma outra passagem da parábola do filho pródigo. A gente compreende quando o filho está voltando para casa e o pai sai correndo em direção a ele, não deixa nem ele terminar de falar e já dá um abraço. E aí a gente compreende como Deus fica feliz quando nós retornamos a casa. Como é a alegria de Deus em nos perdoar. Como Ele nos ama. Isso que a gente compreende, a gente transforma em oração. Meu Deus, como é bom ter um pai tão amoroso, que espera o filho voltar já no caminho. Que não espera nem que ele se justifique, já o abraça, já o acolhe. E a gente vai transformando aquela compreensão da bondade, da misericórdia de Deus em oração.
Por isso o segundo e o terceiro passo eles sempre vêm juntos. E algumas dicas sobre esse passo. Se algo te alimenta, vamos supor que você está lá no começo do texto, quando o filho pródigo pede para ir embora de casa. E aquilo ali está te alimentando, está virando muita oração. A sua obrigação não é terminar o texto. Aonde aquilo está te alimentando, fica. Ah, mas se não der tempo de terminar o texto, não tem problema. A leitura da Bíblia é, digamos assim, um pretexto para Deus te visitar. É uma ocasião para Deus te ajudar a rezar, a se encontrar com Ele. Mas o encontro que é importante. Se a gente não terminar o texto, não tem problema nenhum. Aonde você está sendo alimentado, pare ali. Enquanto houver alimento naquele trecho, não vá para frente, não tenha pressa. Aí mais uma diferença entre a oração com as escrituras e o estudo. E na oração é importante a gente fazer atos de fé, esperança e caridade. Ou seja, fé, dizer a Deus como nós cremos e aceitamos tudo aquilo que Ele diz. Nós estamos à disposição dEle. Esperança, meu Deus, como um dia será bom quando nós nos encontrarmos no céu, a pedir a salvação. E caridade é dizer a Deus como nós o amamos. E uma outra coisa que é interessante, e aliás é de vital importância, que a nossa oração seja também de confronto com nós mesmos. Aquilo que a gente rezou, aquilo que a gente aprendeu na meditação, a gente tem que examinar a nossa própria vida para ver se a gente está seguindo. E se não, a gente faz o propósito com Deus de passar a seguir. Então, por exemplo, nesse caso do filho pródigo, o filho mais velho que olha para o irmão com soberba, com orgulho. Ele que é o filho bom e o outro irmão ele não reconhece nem como irmão. Esse seu filho. E aí a gente para, depois de rezou, elevou o pensamento a Deus, a gente olha a nossa própria vida. Eu tenho agido assim ou não? Como eu tenho agido? Eu fiz igual o filho pródigo que deu as costas para Deus e foi embora? Eu tenho desperdiçado a minha vida longe da casa do Pai? Tudo aquilo que a gente aprendeu, a gente tem que transformar também em exame de consciência, para ver se a gente está agindo corretamente. E essa parte termina com a resolução, ou seja, com uma coisa prática que eu decido fazer. Porque o amor a Deus ele é sempre prático, ele não é nunca teórico, não é uma coisa que eu aprendi e pronto. Não, ele tem que transformar em algo vivido. Então, por exemplo, depois do fim que terminou aquela oração, eu penso, bom, eu vi aqui que Deus quer que eu seja mais paciente. Então eu vou tentar com todas as minhas forças, de todo o coração e a graça de Deus, ser paciente com algo que eu geralmente não tenho paciência. Por exemplo, vou ser paciente com o meu filho. Ou eu vou ser paciente no meu trabalho. Eu vou ser paciente no estudo. A gente é bom uma só resolução, porque se a gente pensa, vou fazer 30 coisas, em geral a gente não faz nem 10. Então é importante uma resolução de cada vez. Esse defeito meu que a oração, a palavra de Deus me mostrou, eu vou me empenhar durante essa semana para eu combater. E pedindo a Deus a todo momento. E a contemplação, se a meditação é a gente examinar uma verdade de cada vez, contemplação é quando a gente vê o todo. A meditação a gente vê a árvore, a contemplação a gente vê a floresta inteira. Que é quando essa oração, o hábito de oração, vai se incorporando na nossa maneira de ver a Deus. A gente não vê a Deus mais como algo distante, mas como alguém que a gente convive, que a gente conversa. Contemplação é o efeito de Deus na nossa vida do dia a dia. É o efeito da oração. E os monges antigos que inventaram a Lexio Divina, a leitura orante, eles memorizavam um trecho, uma frase, e durante o dia eles iam se lembrando. Então, por exemplo, você fez a sua oração de manhã. Lá na oração, você rezou com aquela frase de São João Batista: convém que eu diminua para que ele cresça. Então você guarda essa frase na memória e vai lembrando no seu dia a dia. Você está ali no trânsito, aí passou uma raiva, alguém te deu uma fechada, aí você para,
eleva o seu pensamento a Deus e diz: convém que eu diminua para que Ele cresça. Você ir se lembrando de Deus o tempo todo, estar na presença de Deus. Isso é muito importante. Bom, espero que tenha ajudado a ficar mais compreensível o que é leitura orante, como fazer a leitura orante. Quem for assistir essa catequese depois fica salvo lá no Instagram. Se tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem aí para nós, que eu vou procurar responder. E como última dica, tem no YouTube um canal chamado Padre Paulo Ricardo. E ele tem um curso chamado Ensinai-nos a Orar. São vídeos pequenininhos de 5, 6 minutos com dicas de como orar, como se colocar diante de Deus. Então, quem sabe nesse mês da Bíblia, esse mês de setembro, a gente não possa ir se aprofundando na nossa relação com Deus através das Escrituras, através da Bíblia. Que Nossa Senhora nos ensine, assim como ela fazia, a tudo meditar no nosso coração.